O reprimido que vem à tona. E por que eu escolhi esse tema? Né? A igreja vai ser, os irmãos vão saber aqui de terceira mão. Né? A minha família sabe, a nossa igreja sabe, lá do Parque São João. Eu estou quase me formando em psicanálise, falta de 3 a 4 meses. Uns 3 meses eu formo. E eu escolhi fazer psicanálise para mim poder atrair as pessoas para o Evangelho. Porque as pessoas estão muito preocupadas com os títulos, né? O título, o diploma, a carteirinha. Não, eu vou no psicanalista, eu tenho que resolver o meu problema. E nós sabemos que quem resolve o problema da humanidade é Jesus Cristo, amém? Mas com o título de psicanalista, cristão e pastor, fica mais fácil de trazer as pessoas até mim e eu poder dar um conselho dentro da palavra de Deus, entendendo também o que se passa na sua mente, no seu consciente, no seu inconsciente, no seu pré-consciente, tudo que está reprimido na vida da pessoa, trazendo para a palavra de Deus, como Jesus fez com a mulher samaritana. Então nós vamos falar nessa noite sobre esse tema, sobre esse texto, o reprimido que vem à tona. Você pode dizer junto esse tema? O reprimido que vem à tona. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 7, e depois do 16 até o versículo 19. Evangelho de João, capítulo 4, vamos ler o versículo 7, vamos ler o versículo 16 até o 19. Amém? Amém. Versículo 7. João 4, versículo 7. Nisso veio a mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Vamos ler todo o texto. 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhes ela: Senhor, tu não tens como tirar água do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, jamais tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Versículo 19. Senhor, disse a mulher: vejo que tu és profeta. Amém? Amém. Irmãos, esse texto que nós estamos lendo aqui fala do encontro que foi marcado, né, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E algo reprimido veio à tona naquele diálogo. Algo que estava no inconsciente daquela mulher, que era o seu pecado, que era o adultério. O marido, o homem que ela estava com ele naquele momento não era dela, era de outra pessoa. Mas eu gostaria de começar em primeiro lugar destacando aqui a intencionalidade de Jesus. Jesus foi intencional. Nós estamos trabalhando, como o pastor William disse, sobre igreja multiplicadora. E a igreja multiplicadora trabalha com segundas intenções, né? Você se aproximar das pessoas com foco naquilo que é natural, aquilo que está acontecendo no momento. E aqui no caso Jesus,
ele poderia, sendo onisciente e todo-poderoso, beber água de outra forma, né? Matar sua sede de outra maneira. Ele podia tocar em alguma coisa e sair água. Ele poderia ter ido com os discípulos para a cidade e tomado água lá na cidade. Mas Jesus, sendo onisciente, ele sabia que naquele momento ia aparecer uma mulher, que seria samaritana. E ele ia quebrar todas as barreiras culturais, sociais e religiosas naquele momento. Mas a preocupação de Jesus não era só de estar com uma mulher samaritana, mas era ser intencional ao falar da água viva que ele era para ela naquela situação. Amém? Jesus, ele aproveitou que ele estava com sede, sendo humano, e que viria uma mulher até aquele poço. Jesus, ele poderia ter esperado a mulher pegar água e depois ido até o poço. Jesus poderia já ter pegado água, como eu disse anteriormente, mas a intenção de Jesus foi conversar com aquela mulher, porque Jesus, sendo onisciente, já sabia que aquela mulher, mais para frente, seria um testemunho vivo do evangelho para os samaritanos. Amém? Amém. Um testemunho. Mas só que quando Jesus, ele fala com aquela mulher no versículo 16, ele diz assim para ela: vai e chama o teu marido e vem cá. Irmãos, na psicanálise, isso chama algo reprimido, ou uma repressão, aquilo que está escondido e guardado no inconsciente da pessoa. Só que a palavra de Deus chama o inconsciente de o homem interior. A palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, que o homem interior, ele se renova dia a dia. Né? Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 22, também vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Significa, meus irmãos, que todos os dias é um recomeço, todos os dias. Se você trabalhou o dia inteiro, se você passou por uma luta muito grande, algo marcou você naquele dia, você vai orar, você vai buscar ao Senhor, e à noite você vai descansar no Senhor, e outro dia já é algo diferente. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Mas a mulher tinha algo, meus irmãos, que foi tocado por Jesus, algo que era sensível na sua vida, algo que era reprimido. O que é algo reprimido? Na psicanálise é tudo aquilo que a pessoa viveu, sentiu ou desejou, mas que foi considerado que doloroso, vergonhoso, proibido ou ameaçador. Irmãos, a mente levou tudo para o inconsciente e ficou guardado ali na mente da pessoa, no inconsciente da pessoa. Só que este conteúdo, com o passar do tempo, este problema, essa vergonha, algo proibido e vergonhoso, um momento ele volta, explode. Talvez você conheça uma pessoa assim, talvez você já viveu momentos assim, que algo que foi afetado na sua infância, na sua adolescência, mas chegou um momento que, com o passar do tempo, veio disfarçado com doenças psicossomáticas, com ansiedade, medo sem explicação, explosões emocionais, repetições de padrões destrutivos. Quantas pessoas você já viu que, com o passar do tempo, ela foi se revelando? Aí você chega e fala assim: eu não reconheço mais esse filho, eu não reconheço mais essa pessoa, ela é muito estranha, o que está acontecendo? E talvez, meus irmãos, é algo que aconteceu no passado, algo que foi reprimido. Talvez essa criança, esse adolescente, tentou explicar uma situação que aconteceu, aí talvez o pai ou a mãe, às vezes o tio, o avô, fala: isso é bobeira, isso é coisa da sua cabeça, não, deixa isso de lado. E isso foi que reprimindo no inconsciente dessa criança, desse adolescente, e ficando lá. Mas chegou um momento que explodiu. A criança, o adolescente, aí se tornou jovem, adulto, que não era ansiosa, tornou ficar ansiosa, que não tinha medo, começou a ter medo sem explicação, começou a ter explosões emocionais, ela começou a ter padrões
destrutivos na sua vida sem a pessoa entender, sem o pai ou a mãe entender. Irmão, Jesus, ele toca em algo que foi reprimido na vida daquela mulher. Algo que ela mesmo sabia que estava errada, mas ela repetia os mesmos problemas. E nos dias de hoje? O que seria algo reprimido? A dor, a culpa, a rejeição, traumas, desejos, problemas não resolvidos. E Jesus, meus irmãos, ele toca naquilo que é mais sensível na vida daquela mulher. Jesus, ele fala naquilo que é um problema para ela, que é vergonhoso, e algo escondido emerge. E lógico que essa mulher nunca imaginaria que aquele judeu que estava ali, sentado na beira do poço, revelaria algo escondido no seu inconsciente. Irmãos, a Bíblia chama tudo isso que fica guardado dentro do coração. A psicanálise chama isso de inconsciente, mas a palavra de Deus, que ela é única, né? Colossenses 1,17 vai dizer: Ele, antes de todas as coisas, nele todas as coisas subsistem. O Senhor é o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir todo-poderoso. Antes de acontecer esses descobrimentos aqui da psicanálise, tudo isso já tinha sido revelado na palavra de Deus, amém? Tudo. E aí, estudando a psicanálise e tendo um contato com uma psicanalista, ela deixou o seu consultório porque ela viu que a psicanálise estava tirando ela da presença de Deus. Eu perguntei para ela, em certa ocasião, conversando com ela, eu falei com ela: estou estudando. Ela falou assim: vai firme, mas eu parei, porque tirou meu foco. Eu distanciei da presença do Senhor. Irmãos, a psicanálise, ela vem depois da palavra. Tudo vem depois do Senhor. Por isso que eu disse aqui no início, eu quero atrair as pessoas para mim poder ajudar dentro da palavra de Deus, para levar salvação através de Jesus. E aqui, meus irmãos, a Bíblia fala lá em Jeremias capítulo 17, versículo 10, o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Quando Jesus, ele acessa totalmente o interior, o coração daquela mulher, o que o Senhor está querendo fazer? Ele quer esquadrinhar. Jeremias fala: o Senhor esquadrinha o coração e prova o quê? Os pensamentos. Jesus, ele quer examinar, ele quer investigar profundamente o coração daquela mulher. Jesus, ele quer buscar a verdade oculta e as intenções por trás das ações. Se Jesus sabia que aquela mulher poderia ser testemunho naquele lugar em Samaria, falando do próprio Jesus, ele precisava que aquela mulher confessasse. Ele precisava que aquela mulher reconhecesse o seu erro, o seu pecado. Quando ela responde ao Senhor Jesus: não tenho marido, ela tem aqui uma resposta curta, defensiva e incompleta. Ela diz o mínimo possível. Ela não entra em detalhes, porque era doído para ela. Ela não queria tocar na dor. Ela não queria trazer uma lembrança proibida e vergonhosa que ela tinha na sociedade. Todos conheciam aquela mulher. Era uma mulher que praticava o adultério. Isso tem um nome. Ela tem uma negação parcial do seu problema. Mas o encontro de Jesus faz com que o conteúdo reprimido venha à consciência, que tudo ali esteja diante de Jesus e diante dela. Irmãos, quando o reprimido é nomeado, ele perde força destrutiva. Quantas pessoas estão sofrendo, estão angustiadas, porque ela não confessa, porque ela não fala. Irmãos, Miqueias capítulo 7, no versículo 9, vai dizer que o Senhor pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando o ser humano, ele abre a sua boca para confessar, para nomear o seu pecado,
para dizer aquilo que está o sufocando, aquilo que está o reprimindo. Pede força, porque o sangue de Jesus tem poder, amém? Para limpar, para salvar, para te purificar, amém? Jesus acabou de tocar no ponto mais sensível na vida daquela mulher, e Jesus ele já tocou no ponto mais sensível da sua vida um dia. Jesus ele já te livrou do lamaçal do pecado, Jesus ele já te salvou, Jesus ele já te limpou, assim como ele fez com essa mulher samaritana, assim como ele fez na vida dessa mulher e de toda a sociedade, porque o pecado deve ser confessado, ele deve ser exposto, e assim ser livre de todo o mal, amém? Amém. Glória a Deus. No versículo 19, essa mulher samaritana, ela faz uma confissão. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Eita glória! Por que essa mulher falou isso com Jesus? Se nós voltarmos um pouquinho aqui nesse diálogo, primeiro Jesus ela é intencional. Dá-me de beber. E ela conversa com ele. Ela fala assim com ele. Então disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber para mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não dão com o samaritano. Jesus já está quebrando aqui uma barreira. Eu imagino que naquele tempo os irmãos, ia um judeu pegar água, aí nós que o outro estava olhando, opa, agora eu vou lá porque saiu e vai o samaritano. Aí vai aquela troca, aquele revezamento, porque eles não queriam se tocar, não queriam se encontrar, não queriam ser vistos, não queriam conversar. Mas Jesus, ele quebra todas essas barreiras. Jesus fica lá paradinho. Talvez no pensamento de Jesus, vai vir a samaritana ali agora. E aonde estavam os discípulos? Estavam com fominha, né? Estavam com fome. Foi para a cidade comprar alimentos. Eles perderam uma aula, né? De se aproximar, de ser intencional, de aproveitar as oportunidades. E Jesus ali naquele tempo que os discípulos foram comprar comida, Jesus dialogou com aquela mulher e disse mais. Jesus fala com ela no versículo 10, se conheceras o dom de Deus e quem te pede, dai-me de beber, tu me pediria e ele te daria água viva. E ela fala, Senhor, tu não tens como tirar água do poço e é fundo, onde pois tem águas vivas? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Aí afirmou Jesus, quem beber dessa água, mostrando para o poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha aqui que Jesus está falando com essa mulher, e olha que essa mulher entrou na conversa de Jesus. Tudo que Jesus queria. Essa aproximação, aquele medo da mulher já estava passando. Claro que até nesse momento não foi abordado o ponto sensível na vida daquela mulher, e Jesus está mostrando para ela que a água que nós bebemos do bebedouro, do filtro, não muda nada em relação ao reino de Deus. Nós bebemos água, eu já bebi uns 4 copos de água ali já, e vou beber esse aqui, e vou tornar a ter sede. É isso que Jesus está falando com a mulher, você bebe água, você tem sede, você bebe, você tem sede. Né? Você vai beber 2 litros de água por dia, se você quiser tomar mais 1 litro, você bebe. Mas a água que eu posso te dar aqui, você jamais vai ter sede, que é água viva, amém? É Jesus, irmãos. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, é a água que você já bebeu, é a água da salvação, é a água que te limpa o seu interior, é a água que faz com que você seja uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, que tudo se fez novo. É a água viva, amém? É Jesus. Irmãos, ainda essa mulher diz, Senhor, dai-me dessa água para que eu jamais tenha sede e nem precise vir aqui buscar. Ela queria beber da água, ela estava entendendo. Mas ainda, irmãos, não foi revelado ainda aqui, até nesse versículo, o ponto mais sensível na vida daquela mulher, aquilo que era reprimido no seu inconsciente, que era o adultério, que era o pecado.
E Jesus continua falando com ela, vai e chama o teu marido, porque Jesus não queria apenas dar essa água viva para ela, Jesus queria espalhar para toda a família, Jesus queria que alcançar também a sua casa, mas aí algo que estava reprimido, algo que estava guardado no seu interior, no seu inconsciente, foi revelado ali naquele momento, foi exposto, e ela não teve como sair. Então, meus irmãos, quando ele fala, realmente você não tem marido, e o que tem não é seu, ela declara, vejo que tu és profeta. Amém? Amém. Somente Jesus poderia saber aquela situação da mulher samaritana. Talvez os outros judeus não sabiam. Talvez os outros judeus não iriam ter essa conversa com ela, porque eles estavam distantes um do outro, não se conversavam. Mas Jesus teve coragem. Jesus ele foi ousado, Jesus ele foi intencional, Jesus ele queria mudar a vida daquela mulher. Jesus não olhou raça, não olhou cultura, não olhou religiosidade. Jesus queria mudar o coração daquela mulher. Jesus queria fazer dela uma nova criatura. É isso que eu quero dizer para os irmãos nessa noite. As oportunidades, elas batem nas nossas portas. Se ela não bater na sua porta, você vai de encontro a ela. Você vai na padaria, você vai no supermercado, você vai no depósito, você vai no açougue, você vai no sacolão, você vai na farmácia. Quais são os lugares que nós vamos, praticamente quase todos os dias, Padaria todo dia. Eu costumo brincar lá num bairro, tem um depósito, oh meu Deus, a contratação está aumentando. Vou lá mais do que vou na padaria, irmãos. É toda hora. E quando eu não vou, o dono do depósito, o irmão do dono, manda material enganado para mim. Vai! Eu falei, Tati, pode mandar descarregar. Deve ser do vizinho de frente. Não, é seu. Eu falei, meu não, já comprei ontem. E é porque eu não fui lá e eles mandaram material para mim. Irmãos, todo lugar que você vai, você tem oportunidade. Então você precisa ser intencional, você precisa usar aquele objeto. Jesus usou, a água. Você pode usar madeira, você pode usar um martelo, um chinelo, um pacote de arroz, o que tiver na sua disposição para iniciar uma conversa, para depois você lançar aquela semente. Você precisa se aproximar da pessoa. E Jesus ele fala com essa mulher, e essa mulher declara, vejo que tu és profeta. Amém? Amém. Irmãos, essa frase significa o que na prática? Vejo que tu és profeta. Não é uma visão física. Porque até naquele momento ela não sabia que Jesus era um profeta. Até no momento ali ela sabia que Jesus era um judeu. E essa visão dela é um discernimento espiritual. Imagina se Jesus já de cara começasse a falar com ela, pega água não, bebe da minha água é viva. Aquela mulher fica assustada, fala, como assim? Um homem chega e fala comigo de água viva? Não, Jesus ele entra em todo um contexto na vida daquela mulher. Jesus ele começa a esquadrinhar o coração dela no mais profundo e ela não tem outra alternativa, porque a vida dela começa já a mudar, ela começa a ter um discernimento de Jesus ali. Vejo que tu és profeta, discernimento espiritual. Quando ela fala vejo, não é apenas um olhar físico, mas ela percebe, ela reconhece, ela entende, irmãos, que esse homem conhece o seu interior. Amém? Amém. Que aquele homem, Jesus conhece a sua vida, não somente por fora, mas por dentro. Agora, no nível da psicanálise, o que a psicanálise vai dizer em relação a essa mulher? Algo reprimido veio à tona. O inconsciente foi acessado. Mas o que a Bíblia vai dizer? O que Deus diz? Deus sondou o seu coração. Amém? Amém. O que a Bíblia diz? A verdade foi revelada. Amém? Amém. Então o que vem primeiro? O homem ou Deus? O físico ou o espiritual? É o Senhor nas nossas vidas. Amém? Aquilo que a psicanálise descobre, irmãos, se eles tivessem estudado a Bíblia, antes de mais nada, eles iam entender que tudo já está escrito aqui,
tudo já foi revelado, tudo já foi falado por Deus. Inclusive hoje na escola bíblica de manhã, a lição deste ano, não sei se os irmãos estudam essa revista, está falando sobre revelação. A revelação progressiva de Deus. Deus se revelou de várias formas, de várias maneiras. A revelação geral, a revelação da natureza, a revelação através do Espírito Santo, a inteligência do homem é uma revelação de Deus, até chegar na revelação maior, a especial, que é o Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela trabalha por etapas. Ela já não vai direto a Jesus, ela começa lá no Antigo Testamento, né, e finda com Jesus. Jesus passando o cajado para os discípulos e vindo o Espírito Santo conduzindo toda a igreja. A igreja, irmãos, é conduzida pelo Espírito Santo, amém? Amém. Aquilo que vai fazer você lembrar dessa palavra hoje não é o homem, é o Espírito Santo. É o conteúdo que você teve acesso hoje. É a palavra, o Espírito Santo vai te iluminar. Da mesma forma, ele ilumina que os pregadores trazem a palavra. Aquilo que nós estudamos, nós trazemos para a igreja, porque o Espírito Santo vai iluminando. E ele começa a trazer na nossa mente algo diferente. Eu já falei tanta coisa aqui hoje, irmãos, que nem está escrito aqui no papel. É o quê? O Espírito Santo. Ele nos ilumina para pregar, te ilumina para entender a palavra de Deus e faz com que você seja usado durante a semana como instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. O Salmo 139 vai dizer no versículo 2, o Senhor conhece os pensamentos de longe. O Senhor conhece o teu pensamento. O Senhor conhece a sua necessidade. Agora eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite, por que essa mulher, a mulher samaritana, não diz, tu és Messias, em primeiro lugar? Ela foi falar, ela reconheceu que Jesus era o Messias, que era o Cristo, lá no final da conversa, depois que ela estava com os outros samaritanos. Por quê? Por que primeiro ela não diz Messias, Cristo? Porque a revelação, ela é progressiva, ela é gradual, ela é devagarinho. Olha o que diz aqui, no versículo 9, em João 4. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu? Então primeiro ela chama Jesus de judeu. Fala comigo, judeu. Judeu. Ela chama Jesus de judeu. Primeira coisa. Segundo, o versículo 11. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens onde tirar água do poço. Ela chama Jesus de Senhor. Então ela começa já a ter um grau de respeito com esse judeu ali que está diante dela. Terceiro, no versículo 19. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Olha só, olha o reconhecimento. Olha essa revelação sendo progressiva na vida dessa mulher. É o contato, irmãos. Às vezes você vai falar de Jesus para uma pessoa, você já quer destruir ela de primeira. Você é uma pecadora. Irmãos, eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu trabalhava no Cezam. Não sei que alguém que já trabalhou no Cezam tem que ser a turma dos 40. No Cezam, no Asprom. A turma dos 40 trabalhou no Cezam, na Cruz Vermelha. Eram os três da época. Agora tem um tanto de coisa, né? Eu tenho melhor aprendiz, né? Aquela coisa, eu trabalho meu horário, estudo e ganho meio salário. Mas naquela época era um salário mínimo suado, viu? Descia Afonso Pena correndo, lá do bairro Mangabeiras, Afonso Pena 4.000, para economizar um vale de transporte, que é esse quadradinho, né? Para chegar lá na Lagar Maceió para comprar churrasquinho. Nossa, eu era doido que é churrasco. Irmãos, e naquele tempo eu saía de Mangabeiras para entregar documento e na contabilidade, viu, contadora? E ia nos bancos, mas tinha um homem lá na Praça 7, mas sempre tem ele. Raça de víbora, vocês são pecadores, vocês vão para o inferno, entrega a sua vida para Jesus. Irmãos, é difícil uma pessoa entregar a sua vida para Jesus desse jeito. Está xingando a mulher, está xingando o homem, chamando de raça de víbora. E eu ficava assustado, eu ficava com medo. Irmãos, Jesus, ele se apresenta e nos ensina a sermos o quê? Intencionais. Não chega com muita sede no pote não, que você afasta as pessoas. E Jesus ensina primeiro pedir água, Jesus ensina primeiro
a pedir, a oferecer algo de bom para a pessoa, e isso fez com que essa mulher reconhecesse que ele era um profeta. Imagina o tempo do diálogo que ficou ali aquela mulher. Nem mais água aquela mulher queria naquele momento. Agora o versículo 29. Vinde comigo e vede que o homem que me disse tudo quanto tem feito será porventura o Cristo. Então ela chama Jesus de Cristo, o Messias. A fé cresce conforme a verdade é revelada. Amém? A pessoa vai chegar até Cristo. Você quer falar de Jesus para uma pessoa, você tem alguém na sua casa que você fala assim, eu preciso, Senhor. Ou tem um amigo, eu podia tanto ela conhecer a palavra de Deus. Comece a se aproximar mais. Seja mais íntimo dessa pessoa. E para finalizar, meus irmãos, o encontro com Jesus muda a direção dessa vida, dessa mulher. Jesus faz 3 coisas. Primeiro, ele quebra barreiras. Segundo, ele revela o coração, a verdade àquela mulher. E terceiro, ele oferece para aquela mulher a graça. Ele oferece a água viva. E o versículo 28 vai dizer, quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi para a cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Irmãos, ela deixou para trás o quê? O cântaro, que é o quê? O balde, né? A garrafa, né? Aquilo que ela usava para buscar a água ali naquele poço, deixou para trás. Sabe o que significa espiritualmente falando? Ela abandonou a velha rotina, amém? Ela deixou para trás. Ela teve mudança de prioridades. A água ali já não era uma prioridade para ela. Ela não estava nem preocupada com quem ia beber da água, ou se ela ia fazer comida. Ela deixou para trás, ela ficou muito feliz, porque ela encontrou o Messias, ela encontrou o Cristo. E sabe qual foi o ponto de virada na vida daquela mulher? Que a verdade liberta. Amém? E a vergonha que ela tinha naquele momento vira o quê? Testemunho. Ela não estava nem aí mais. A vida dela mudou por completo. E ela diz, ele me conheceu. Porque Jesus não o julgou. Jesus não a condenou. Ela diz, ele me conheceu. Então agora, meus irmãos, a vida dela mudou. O que acontece na vida dela? Tem uma urgência na missão. Ela se torna mensageira da graça e ela não fica em silêncio. Amém? Então, irmãos, Jesus ele fez um trabalho maravilhoso na vida daquela mulher. E eu sei que o Senhor também vai fazer algo extraordinário na sua vida também, na minha vida. Você também vai ser um mensageiro, uma mensageira da palavra de Deus. Então não precisa se cobrar muito não, deixa Deus te usar no momento certo. As oportunidades vão chegar nas suas mãos. Seja através da água, seja através de algo físico, algo no seu contexto atual, seja no seu trabalho, seja na sua escola, aonde você for. Deus vai te usar e você vai ter essa virada de chave na sua vida. Ser testemunho da palavra de Deus. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Glória! Aplauda Jesus, que é Ele que faz a mudança em nossas vidas. Amém?